Iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, hoje dando continuidade e caminhando para o encerramento do capítulo 6º da segunda parte da obra Paulo e Estevão, capítulo 6º, intitulado Peregrinações e Sacrifícios. Como vimos até o estudo da semana anterior, o Paulo, acompanhado de Timóteo, de Lucas e de Silas, eles então caminham em direção ao Ocidente, após a inspiração que veio de um sonho que o Paulo de Tarso teve com um espírito trajado com as vestes que lembravam um macedônio. Então, ele teve essa inspiração de caminhar em direção ao Ocidente. Então, agora, ele muda a trajetória das suas pregações e ele sai ali das montanhas do Taurus e vai em direção ao território onde hoje é conhecido como o território pertencente à Grécia. Muito bem. E ele todos vimos também no capítulo anterior que num determinado momento, em algumas ocasiões, os nossos amigos, liderados pelo Paulo de Tarso, eles pegavam algumas embarcações. E nessas embarcações, o Paulo se aproveitava de todos os momentos para pregar os ensinos de Jesus. E aí, ele acabou fazendo muita amizade, ele teve um grande círculo de simpatizantes do Evangelho nesses momentos. E nesses momentos, essas pessoas são citadas nas várias epístolas que o Paulo de Tarso vai escrever a partir de algum tempo depois, não ainda agora, mas como nós veremos, sobretudo a partir do próximo capítulo. E aí então eles descansam 2 dias em Neápolis, e quando eles estavam chegando a Neápolis, o Lucas e o Timóteo, o Paulo sugeriu que Lucas e Timóteo fossem por outros caminhos em direção a Tessalônica. Se vocês observarem lá no mapa, tanto é que tem uma carta aos Tessalonicenses, Então, se vocês observarem no mapa, vocês vão perceber que a região é a região onde seria o norte da Grécia. Muito bem. E aí o Lucas, ele fica preocupado porque o Lucas faria companhia com o Timóteo. E o Lucas queria saber se o Timóteo se ele era circuncidado. Aliás, o verbo é apenas circuncidar. Não existe o verbo circuncisar, Eu achava que tinha, mas é só circuncidar. Então, o Timóteo, o Paulo tranquiliza o Lucas dizendo que o Timóteo era circuncidado e essa providência foi tomada lá nos arredores lá de Listra, justamente prevendo evitar confusões nas futuras pregações nas cidades lideradas pelos representantes do judaísmo, Sobretudo nas sinagogas, As cidades que o Paulo pregava, a grande maioria era composta por sinagogas. E os locais que ele dava preferência primeiro era a sinagoga local. E aí então, o Paulo, ele faz um comentário assim que é muito, muito profundo, ao mesmo tempo que ele mexe na ferida da circuncisão. Então ele diz assim, ele diz para os amigos,
até que Deus opere a circuncisão de tantos corações endurecidos, é indispensável saibamos agir com prudência, sem atritos que nos inutilizem os esforços. Acharam essa parte, amigos? Então, até que Deus opere a circuncisão de tantos corações endurecidos, então circuncisão, como nós vimos, é você retirar o excesso de pele do prepúcio do pênis. E quando você retira o excesso de pele, a glande, aquela região que é conhecida popularmente como cabeça do pênis, a glande fica exposta, fica aberta. Então, olha só a colocação do Paulo. Até que Deus opere a circuncisão, a abertura de tantos corações endurecidos, né? A abertura, que esses corações não fiquem mais tão teimosos, tão renitentes, é indispensável agir com prudência. Na visão da psicologia, prudência significa coragem com cautela. Então, prudência não é covardia, pelo contrário, é coragem com cautela, para que os esforços não sejam inutilizados, né? Muito bem, eles ficaram hospedados lá em Neapafos, num albergue quase miserável. E então isso é que chama atenção, né? Porque eles passaram por sacrifícios inúmeros, por situações assim que antes de começarmos, né? O Marcos estava falando que ele fez o caminho da fé, né, Marcos? E o caminho da fé que você percorreu foram 100 quilômetros, né? Mas o caminho tinha paradas, tinha descanso. Você pode falar um pouquinho para nós aí, Marcos? Isso mesmo. Era um passeio turístico, antes de mais nada, né? Com todos os meus confortos, né? Agasalho de manhã, de madrugada, um calçado confortável. Eu parava para tomar água debaixo de uma árvore, de uma sombra de uma árvore. Comi o meu lanche, né? Então, a única coisa que se assemelhava era a caminhada, era o tamanho do percurso mínimo. O meu era pequenininho, era 120 quilômetros apenas. Então, 120, você percorreu a 30 quilômetros por dia, né, aproximadamente? Isso, em 4 dias, exatamente. Uma média, né, de 30 quilômetros por dia. Exatamente. Então, e eles, né, os nossos companheiros, eles ficavam noites ao relento. E aí, lá em Filipos, né, quando eles chegam lá em Filipos, Filipos não tinha sinagoga, mas havia um santuário que era destinado às preces e ficava, vamos dizer assim, no altar da natureza, né, na própria natureza. E aí, como não havia sinagoga, o Paulo não teve dúvida, né? Ele se dirigiu para o local aonde o pessoal se reunia. E lá, quando eles chegaram lá nesse local, o que eles encontraram? Apenas senhoras e meninas em oração. E o Paulo não teve dúvida, né? Pregou os ensinos de Jesus e conforme ele ia falando, as mulheres ficavam extasiadas, ficavam magnetizadas pela sua palavra ardorosa e sublime. Ficavam tão emocionadas que chegavam a enxugar as lágrimas. E lá, uma delas, chamada Lídia, uma viúva digna e generosa, naquele mesmo momento, ela já se converteu aos ensinos de Jesus. E ela, e o Paulo, né? Melhor dizendo, o Paulo ficou também emocionado, né? De olhos úmidos, né? Às vezes a gente, no começo lá, né? Na primeira parte do livro,
quando a gente via o ex-doutor de Jerusalém, né, o ex-rabino, ele era incapaz de verter uma lágrima, né? E agora não, né? Agora ele sempre se mostrava envolvido com essas emoções de caráter mais elevado. E nesse momento, pois não, Marcos? Já estava mais sensível, né? Já estava mais sensível. Deus já tinha operado a circuncisão no seu coração, né? E ele também facilitou a operação, né? Aí, nesse momento ele ficou emocionado e ele se lembrou que no caminho de Jesus até o Calvário, e mesmo lá durante a crucificação, exceto João Evangelista, as pessoas que o acompanharam e que ficaram e que foram até o pé da cruz, a grande maioria era de mulheres, né? Só as mulheres haviam acompanhado Jesus no doloroso transe. E elas foram as primeiras que ouviram na gloriosa ressurreição. Ou seja, quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurrecto, quem foi? Maria Madalena, né? Todos sabemos. E, no primeiro momento, os apóstolos não acreditaram, né? Vocês se lembram disso também, né? Não acreditaram. Por quê? Você, uma mulher, ele ia aparecer para você, Madalena. E é mais uma grandiosa lição de quando Jesus aparece ressurrecto, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção é que num determinado momento ele olha aquelas meninas mais jovens e ele vê, aí já é eu interpreto como uma visão mediúnica ou como uma inspiração, que ele vê aquelas meninas jovens junto daquelas senhoras naquele ambiente lá do altar da natureza. Então ele tem a impressão de que via à sua frente um gracioso bando de pombas muito alvas. Pombas muito alvas, né? Representando a pureza de corações, né? Prestes a desferir o voo glorioso dos ensinamentos do Cristo para a Europa. Olha só que interessante, né? Pois não, Fábio? Marcelo, interessante que às vezes eu pelo menos já vi, né, comentários de que o Paulo era machista, né? Sim. E o Emmanuel faz questão de mostrar aqui a visão assim dele, né? E o reconhecimento do valor da alma feminina, né, e da experiência feminina, quando ele põe esses 3 pontos, né, da crucificação de Jesus sendo acompanhada só por almas femininas, a ressurreição, né? Então ele frisa isso daí. Eu acho que ele faz questão de mostrar a sensibilidade dele. Exato. Com isso. E como ele vê essas pombas aí, né? Então, essa situação aí de que o Paulo foi acusado de machismo, isso ocorre por uma interpretação equivocada que se encontra lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, em que ele dá uma recomendação que os homens é que deveriam ficar na administração das igrejas, entendeu? Mas é lógico que é um contexto da situação. Agora, a sua vida, a sua trajetória toda não demonstra esse machismo. Nas próprias cartas, por vezes inúmeras, você vai ver ele mandando cumprimentos para as mais variadas mulheres que ele cruzou na trajetória dele, entendeu? Então, essa colocação é uma colocação equivocada, né? Que algumas pessoas tentam impor essa pecha, né? De
de machista no Paulo. Denegrir. Pois não. Não, eu estava te ajudando, falei a palavra denegrir, tentando te ajudar. Isso, exatamente. Bem, aí depois de todo esse momento, né, muito emocionante, a Lídia oferece hospedagem para os amigos, né? E o Paulo aceita essa hospedagem. E a Lídia, ela era, pela descrição, ela era uma mulher de muitas posses. Ela era viúva, mas mulher de muitas posses, porque devido ao movimento comercial de púrpuras. Eu até procurei aí o significado de púrpura, né? E nós vamos encontrar lá no dicionário que púrpura é uma substância corante de cor vermelho escura com tonalidade arroxeada que se extrai de um molusco da família dos muricídios e que é usado para tingir tecidos, né? Filipos é próximo do mar Mediterrâneo. Então, provavelmente, aquela área de Filipos era uma região que era rica nesse molusco e o pessoal então comercializava, porque os senadores gostavam de tingir dessa cor as suas vestes, né? E outros também, né? Outros sacerdotes e tudo mais. E era uma roupa, era uma vestimenta que era mais cara, né? Mais rentosa financeiramente, vamos dizer assim. E no sentido figurado, né? Você vê, né? É a dignidade dos reis, no sentido figurado é a dignidade dos cardeais e assim por diante. Na década de 80 também teve um filme chamado A Cor Púrpura. Esse filme é um filme muito bonito, muito emocionante, que conta a história de uma escrava negra que foi violentada pelo pai negro e depois o pai obrigou-a a se casar com um outro negro e ambos maltrataram-na o tempo todo. E ela tinha uma irmã que ela gostava demais dessa irmã, e essa irmã, ela morava na África, e ela ansiava conhecer a irmã. E a irmã escrevia para ela com muita frequência, praticamente pelo menos uma vez por mês escrevia para ela. Só que as cartas nunca chegaram para ela, porque as cartas eram interceptadas pelo marido, que guardava, que escondia a carta. Só que aí um dia ela descobre e tem toda a trajetória do restante do filme que vale a pena nós assistirmos esse filme pela beleza, pela sensibilidade, pela grandiosidade que o Steven Spielberg, que é o diretor do filme, a grandiosidade que ele coloca nos sentimentos daquela mulher, né, das personagens envolvidas. Bem, então a Lídia, ela era envolvida, né, com o movimento comercial de púrpuras e acolheu os discípulos. E a cidade, ela era uma cidade que se caracterizava pela singularidade do seu espírito romano e havia vários templos dedicados aos deuses romanos. Só que apenas as mulheres procuravam o recinto da casa de orações. E Paulo, como o Paulo percebeu que os homens não iam atrás das orações, não faziam essas cerimônias que as mulheres faziam antes da chegada dele, então o que ele fez? Ele resolveu pregar na praça pública lá de Filipos, né? Ou seja, já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Eu não quero saber quem morreu, eu quero chorar. Ou seja, eu quero pregar. Ele era uma pessoa determinada. Já que ele percebeu
que o público masculino não participava lá daquele altar da natureza onde as mulheres lideradas pela Lídia, os homens não participavam. Então ele resolveu fazer a pregação na própria praça pública lá de Filipos. E aí, como ele começou com essa pregação, eu vou passar a bola para o nosso querido Marcos, né? Que aí o Marcos já vai contar para nós o que aconteceu, né, Marcos? Com essa pregação aí. Bem, amigos, dando continuidade aqui aos estudos do livro Paulo e Estevão, falando do capítulo 6, Peregrinações e Sacrifícios. Vamos continuar, então, com os estudos. Diz aqui que na mesma época, na cidade de Filipos, possuía uma pitonisa. Pitonisa é na antiguidade, falava daquela pessoa, daquela mulher que possuía o dom da profecia. Então ela era uma médium, cujos patrões procuravam explorar esses poderes psíquicos, né? Mercantilizar, digamos assim, esses poderes psíquicos. A mediunidade dela era utilizada por espíritos menos evoluídos, né? Que se compraziam em dar palpites sobre motivos de ordem temporal, como falou o Fábio aí no programa, palpites sobre motivos de ordem temporal, ou seja, nada para a eternidade, nada de grandiosidade, né? Nada que venha de espíritos muito evoluídos. Então a situação era altamente rendosa, né? Para os que exploravam descaridosamente a jovem, né? E claro, a jovem também gostava disso, então ela também se associava a esse empreendimento. Então todos ficavam satisfeitos com aquela exploração, né? Aconteceu que essa jovem estava presente, né, na primeira pregação de Paulo, né? E assim que Paulo terminou essa exposição dele, a exposição evangélica, essa jovem se levantou e começou aos brados, né, aos berros, ou falando em voz alta, né, dizendo assim: recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. Bom, Paulo e Silas ficaram assim, né, perplexos, meio espantados, né, com aquilo. Entretanto, não replicaram, não falaram nada. E no dia seguinte foi a mesma coisa, e na semana toda foi a mesma coisa. Eles terminavam de falar, a mulher vinha e falava todas aquelas palavras, elogios, títulos pomposos, né? Mas só que Paulo ficou, desde a primeira vez, Paulo ficou meio desconfiado disso, né? E procurou saber dessa mulher, dessa moça, né, anônima, né? E ficou conhecendo os antecedentes dela, que ela era estimulados pelo ganho fácil, os patrões delas estavam explorando aquele dom dela, né? Então Paulo como foi sempre contrário, nunca se conformou com essa compra e venda dos bens celestes, né? Percebeu os mecanismos ocultos daqueles acontecimentos. Assim que terminou uma pregação da praça, né? E bom, Paulo percebeu e esperou. Vamos esperar a próxima oportunidade que acontece isso, que eu vou tomar uma atitude. E aí, terminada a pregação em outro dia na praça, a jovem começou de novo a gritar: recebeis os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo, tal, né? O convertido lá de Damasco, Paulo, desce da tribuna e com toda a sua autoridade, ele vai direto para aquela moça, né? E de certa forma expulsa, né, ou afasta aquele espírito dela, dizendo: espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas. Por amor do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabelecer desconfusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento de sagrados interesses de Deus, né? Com toda aquela palavra, né? Imediatamente
esse espírito se afastou e esta moça recobrou as energias. Esse fato provocou enorme admiração popular. E o próprio Silas, né, vem para Paulo e pergunta: mas Paulo, acaso essa mulher não falava em nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós alguma coisa boa, um bem valioso? E o apóstolo, né, falou: porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Trabalho antes de concluído? Aquele espírito podia falar de Deus, mas não vinha de Deus. O que fizemos nós para receber esses elogios, né? Então ele fala: dia e noite estamos lutando contra as nossas imperfeições da nossa alma. Não somos anjos, né? Não somos anjos. E assim foi. Ele deu toda essa explicação para o Paulo, para o Silas, né? Não ignoras como vivo em batalha com os espinhos dos desejos inferiores. Então, né, não seria justo que aceitássemos títulos imerecidos quando o mestre mesmo rejeitou o qualitativo de bom. Então, com todas aquelas palavras, né, Silas se impressionou com esses esclarecimentos, né, e aí vem mais uma pergunta para Paulo. Silas, né, Silas faz para ele: todavia, será o incidente uma lição para que a gente não dê atenção às relações com o plano invisível? Não nos entretermos, como diz aqui no próprio livro, né? E Paulo responde, né? Como pudesse chegar a semelhante conclusão? O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos as portas de comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos, né? Porque ele é um espírito, né? Os sacerdotes são homens e os templos são de pedra. Que seria da nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Então, Paulo tenta, ou fala para Silas, né, que toda a atividade que eles estavam fazendo repousa nas dádivas recebidas. E dá um exemplo, né? Já pensasse no Cristo sem a ressurreição e sem o intercâmbio com seus discípulos? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário, em Jerusalém, na Galileia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos seus cooperadores galileus no Pentecostes, né? Chamou-me às portas de Damasco. Então, né, com essas palavras, né, Paulo demonstra a Silas, né, que é necessário manter esta ligação com os espíritos, evidente, espíritos de alta envergadura, né? E dando sequência, o que acontece então? Esse incidente com essa pitonisa, né, teria repercussões tristes para eles, porque o que acontece? Aquelas pessoas que exploravam a pitonisa, né, comercialmente, já não estavam ganhando mais dinheiro, né? Por quê? Porque ela não tinha mais o dom, ela não conseguia mais profetizar nada, né? O Espírito já não estava mais com ela, né? E então começou-se a ver aquela revolta, né, contra os missionários, causados pelos boatos, por aquelas informações daquele povo que explorava a pitonisa, dizendo: ela foi privada da assistência dos Espíritos de Deus, nós não temos mais como sabermos do nosso futuro, enfim, aquelas coisas todas, né? Então, eles, 3 dias depois, eles foram presos, né? Receberam foram amarrados em troncos, né? E foram flagelados, sem compaixão, sob a pulpos daquela massa ignorante, né? Olha, que incrível, né? Quando sangravam, né, por varas impiedosas, houve intervenção das autoridades que pegaram eles, né, tiraram eles dali, só que os mandaram para a cadeia. Na cadeia, o que eles começaram a fazer? Chegaram lá, né, todo machucado, tudo, mas começaram a orar, né? Os discípulos começaram a fazer preces
né, de luminoso fervor. E lá fora começou uma tempestade muito, muito grande, com trovões, né, ventos. Né, até aqui está dizendo que parecia abalar os alicerces pela tormenta fragerosa. Até no próprio livro de Lucas, né? No Ato dos Apóstolos, cita que houve um tremor de terra, mas foi essa tempestade descrita aqui no livro. Então, os prisioneiros, com toda aquela tormenta, né? Os apóstolos começaram a orar em voz mais alta, e os prisioneiros vizinhos foram acompanhando eles, né? E dado um certo momento, e inclusive coincidiu com um comentário de Paulo da tempestade imprevista que abateram os ânimos dos discípulos enquanto Jesus dormia na barca, um maravilhoso fato aconteceu ali para aqueles encarcerados. As portas pesadas das celas se abriram sem ruído. Todas as portas se abriram, né? E Paulo compreendeu e saiu aos encontros dos companheiros que foram saindo das celas. E continuou pregando, né? Falando as verdades eternas, digamos assim, do Senhor, né? Vendo aquelas dezenas de homens, né, com barbas longas, né? Uma fisionomia abatida, como esquecidos do mundo, né? Como diz aqui no livro, bem relatado por Emmanuel. Né? E Paulo diz assim, essas palavras: o que se reconhecem culpados, ele pediu para que os que reconhecessem culpados, né, agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda. Olha, e os que se julgassem inocentes dessem expansão ao regozijo, à alegria, porque só os martírios do justo podiam salvar o mundo. Olha só que palavras profundas que fizeram com que todo aquele povo que estava acompanhando, né, se convertessem ali, naquele momento. Né? Ninguém procurou sair, né? Ninguém procurou sair daquele estabelecimento, daquela cela. Olha que coisa, que energia boa que acontecia naquele momento. Quando amanheceu, o Lucano, que era o carcereiro, vendo tudo aquilo, né, primeira coisa que ele ficou preocupado, né, com as portas todas abertas, ele pensou, putz, vamos descobrir, ver que eu dormi, não percebi tudo isso, e procurou então tirar sua própria vida. Né? Foi quando Paulo avança sobre ele, né, impede que ele faça aquilo, explicou tudo o que aconteceu, né, e todos os encarcerados voltaram para suas celas. O Lucano, o carcereiro, naquele momento se converte à doutrina e passa a ajudar os dois, Paulo, né, Silas, conduz eles ao interior da casa dele, ele morava ali mesmo, né? Trata deles das feridas, dá alimento, serve vinho, reconfortante inclusive, como diz aqui. Né? Nas primeiras horas, os juízes filipenses, informados de tudo o que aconteceu naquela noite, naquela madrugada, cheios de temor, mandam libertar os pregadores. Né? Mas Paulo, desejando oferecer garantias àquele serviço que estava se desenvolvendo na região, que iniciava naquela igreja, né? Alega a condição de cidadão romano a fim de infundir mais respeito aos magistrados. Então ele se diz cidadão romano, né? Recusa a ordem de soltura para exigir a presença desses juízes no local. O apóstolo anuncia então aos juízes o reino de Deus, exibindo seus títulos, obriga-os a escutar suas dissertações relativas a Jesus. Né? Sabendo do trabalho evangélico que alvoreciam na cidade com a cooperação de Lígia, os magistrados apresentaram desculpas, garantiram a manutenção da paz para a igreja nascente, alegando a extensão de suas responsabilidades perante o povo, rogaram a Paulo e a Silas que deixassem a cidade para evitar mais tumulto. E assim, o ex-rabino sentiu-se muito satisfeito, né?
saindo, voltando à residência da generosa purpureira. Essa era a minha parte. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Então, dando continuidade ao que os amigos já falaram, já comentaram, né? Paulo, depois de todo esse acontecimento na prisão, ele retorna com Silas para a casa de Lídia, onde ele ficou alguns dias planejando os trabalhos da nova sementeira de Jesus, antes de partir para Tessalônica. No caminho para Tessalônica, ele aproveitava todas as oportunidades que apareciam para divulgar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para dar notícias do Messias. Paulo e Silas se reencontram então com Lucas e Timóteo, que aguardavam eles ansiosos, né? Eles tinham se separado no caminho e voltaram a se reencontrar. Os trabalhos de divulgação da mensagem de Jesus continuava muito ativo, assim como também a resistência que eles encontravam pelo caminho. O trabalho era ativo, mas a resistência era também muito grande. Como disse Emmanuel, né? Emmanuel cita da seguinte forma, ele fala: judeus preconceituosos, homens de má fé, ingratos e indiferentes, conluiavam-se, ou seja, tramavam, juntavam-se contra o ex-doutor de Jerusalém e seus devotados companheiros. Paulo se mantinha firme e resoluto na sua tarefa, independente das dificuldades. Eram calúnias, acusações injustas, ameaças, angústia nas praças públicas, mas o valoroso discípulo do Senhor continuava sereno, firme e resoluto. Aí a gente entende, né? Por que Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco? Porque ele sabia de todo o potencial de Paulo e sabia da importância de Paulo na tarefa de divulgação do cristianismo, né? Não importavam as adversidades, ele continuava forte e firme na sua missão de fazer com que Jesus triunfasse no coração de todos. E nesse período, ele vivia apenas de seu trabalho. E da mesma forma, ele estimulava os seus companheiros para agir do mesmo jeito. Ou seja, eles tinham que ser responsáveis pela sua própria manutenção. É através do trabalho deles que eles conseguiam recursos, né, para se manter. Não existiam caprichos que fizessem com que ele se desviasse de sua rota. Depois de incontáveis atritos com os judeus da Tessalônica, ele se transferiu para a Bereia. E sempre a mesma história. Os trabalhos iniciavam em paz e continuavam debaixo de lutas extremas. Judeus rigorosos não faltaram em Bereia. A cidade se movimentou contra os discípulos. Silas, Lucas e Timóteo tiveram que se afastar da cidade, eles tiveram que sair fora. Paulo foi preso e açoitado. À custa de grandes sacrifícios dos simpatizantes de Cristo, Paulo foi libertado com uma condição, a condição de se retirar o mais cedo possível. Paulo sabia que sempre ficava uma igreja doméstica para a continuação da divulgação da Boa Nova. Ele sabia que ficava sempre a semente que iria frutificar. Então, mesmo tendo que sair, ele sabia que todo o seu trabalho não era em vão.
Era a noite quando conseguem libertar Paulo. Paulo se informa sobre os companheiros de ideal e soube das dificuldades que eles enfrentavam. Silas e Lucas estavam doentes, eles precisavam de cuidados, e Timóteo necessitava se encontrar com a sua mãe no porto de Corinto. Estava na hora, então, de uma trégua nas atividades. Todos precisavam de repouso. Os irmãos de Bereia insistiam pela partida deles, de Paulo. Seria uma temeridade que eles ficassem e provocassem novos atritos. Foi aí que Paulo decidiu pôr em prática, então, um velho plano. O plano de visitar Atenas, satisfazendo um velho ideal. A cultura helênica sempre o impressionou. Antes, como Saulo, ele pensava em levar os tesouros da fé de Jerusalém, onde ele falaria de Moisés e da sua lei. Agora, como Paulo, ele levaria luzes muito mais ricas ao espírito ateniense. Anunciaria à cidade famosa o Evangelho de Jesus. Ele achava que em Atenas, com assembleias cultas, ele não encontraria os tumultos tão ao gosto dos israelitas, como diz Emmanuel. Emmanuel fala assim: Paulo antegozava o prazer de falar à multidão afeiçoada às coisas espirituais. Indubitavelmente, os filósofos esperavam notícias do Cristo com impaciência, teriam nas suas pregações evangélicas o verdadeiro sentido da vida. É com esse sentimento que Paulo parte para Atenas, acompanhado de alguns amigos fiéis que o deixaram nas portas de Atenas, deixando com que ele adentrasse na cidade completamente só. Então agora eu passo para o próximo amigo aí dar continuidade. Um abraço a todos. Boa noite, amigos queridos. É um prazer estar aqui no programa Momentos Espirituais e contar um pouquinho da história de Paulo quando ele chegou em Atenas. Depois de ter saído da Síria a pé, atravessado toda a Turquia, pegado um barco, chegado na Macedônia, passado por diversas cidades pregando, ter sido mais uma vez alvo de admoestações, prisões, torturas, e finalmente descido e chegado em Atenas, na Grécia, a capital de um império, que deu lugar ao Império Romano, mas que foi um império também e que exerceu muita influência no Oriente, onde ele cresceu e que inclusive propiciou que ele aprendesse também essa língua, o grego, que acabou sendo a segunda língua de toda aquela região, como se fosse o inglês de hoje. Então ele tinha muita ilusão, muito sonho em conhecer Atenas, pela sua imponência, pelos seus monumentos, pela sua filosofia, pela sua natureza e pela sua influência cultural, intelectual também, além da filosófica. E além de tudo, ele queria conhecer também o espírito do ateniense. Quem era essa pessoa que vivia lá em meio a tanta cultura, em meio a tanta filosofia? Mas a verdade é que ele ficou um pouco decepcionado. Ficou decepcionado porque ele percebeu que as pessoas eram frias. Ninguém se interessou por Jesus, por exemplo. As pessoas estavam mais interessadas na sua aparência física, que o viam como louco, como uma pessoa que tremia, que estava mal vestida, que tinha barba grande, ao invés de procurar a essência da mensagem em que ele trazia. Ele insistiu pregando na praça pública por uma semana e chegou até a pensar que ele sairia de lá sem, pela primeira vez, deixar seguidores, sem implantar uma igreja. E apesar de tanta insistência, ele conseguiu que uma pessoa influente
o levasse até os aristocratas de Atenas, né, que frequentavam um lugar que se chamava Aerópago, e lá eles, que eram aristocratas, né, eles influenciavam, né, a administração da cidade por causa do seu conhecimento intelectual. Então eles acharam que seria esse homem culto que quis dar essa chance para Paulo, quis levá-lo até lá para que Paulo pudesse pregar para esses aristocratas e ver se de alguma forma Paulo pudesse deixar alguma marca, alguma impressão na cidade com o auxílio desses aristocratas. Da mesma forma que aconteceu com a massa popular, os aristocratas também riram dele quando ele começou a falar de ressurreição e do fundo da mensagem de Jesus. Então ele mesmo lá se viu só mais uma vez, e só essa própria pessoa que o levou até lá, acompanhado de mais uma mulher, ficou com ele até o final. Então ele acabou parando a sua fala antes mesmo de terminar, né? E o recinto ficou vazio. Ninguém ficou para ouvir até o final. Bom, então o apóstolo super decepcionado, pensou assim: puxa vida, lá no meio dos judeus eu sou açoitado, eu sou preso, né? As pessoas me expulsam da cidade, mas pelo menos há quem me ouve, e eu acabo deixando sempre uma semente plantada que se transforma numa igreja e etc, né? Então eu prefiro essas discussões, né? Eu prefiro esses tumultos do que essa indiferença, né? Porque onde há revolvimento da terra espiritual, vai sempre haver esperança para uma semente divina. Então, nesse caso, eu prefiro o tumulto, o atrito, para que essa terra espiritual seja revolvida e a semente fique de fato. Essa foi uma das reflexões que ele teve, porque a indiferença é como um mármore, né? É como um mármore das colunas soberbas, né? Que se mistura com a cultura, né? Que é bela, que é bem cuidada, que impressiona pelo exterior magnífico, mas está fria, com uma rigidez, como quase morte, né? Interior do coração, por causa dessa frieza intelectual. Então, como esse senhor ficou lá com ele e uma senhora também ficou lá, ele pensou assim: bom, pelo menos esses dois podem ser que tenham ânimo para implementar uma igreja que eu os ajudaria, né? Mas Paulo então falou na possibilidade para eles, e eles foram se excusando também, foram dando desculpas. Esse homem afirmou que lhe faltava tempo, a mulher lhe afirmou que ela tinha impedimentos domésticos. Então ele lembrou da passagem, né, de Jesus, do semeador que saiu a semear, e ele se viu rodeado nesse momento de pedras e de espinheiros, e era onde a semente que ele estava querendo deixar estava caindo naquele momento. Então, desta vez, Paulo, quando se viu só, chorou copiosamente. Quando ele foi açoitado, ele não chorou. Quando ele foi preso, ele não chorou. Quando ele foi expulso das cidades, ele não chorou. Mas agora, com a indiferença, com a frieza, ele chorou, né? Então, isso serve para nós pensarmos qual tipo de terreno nós estamos tateando nas nossas vidas, e o que nós vamos colher depois, né? Se nós vamos colher igrejas plantadas, ou se nós vamos colher indiferenças
com os terrenos em que nós estamos plantando. Bom, por muitos dias, Paulo não conseguiu desfazer a nuvem de preocupações que lhe ensombrou a alma, né? Mas todavia encomendava-se em preces a Jesus e suplicava-lhe a proteção para os grandes deveres da sua vida. E com a sua fé inabalável, né, foi nesse vulcão de incertezas e amarguras que Jesus ouviu, né, as suas preces e mandou um socorro. Timóteo então chegou até ele, Timóteo que havia ido a Corinto, chegou até ele e lhe deu boas notícias. Mas nós vamos saber que notícias boas são essas quando nós estivermos no próximo programa e nós formos estudar as epístolas, capítulo 7, tá bom? Um abraço a todos, foi um prazer comentar aqui com vocês esse pequeno pedaço e até semana que vem.